Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Esse é mais um podcast do jornal A Folha Metropolitana. Eu sou Pedro Miranda e hoje nós recebemos o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, Subtenente Sérgio. Uma satisfação, presidente, recebê-lo em nosso podcast. Bacana, a satisfação é toda nossa, um grande privilégio externar nosso reconhecimento aqui pelo trabalho extraordinário que vocês fazem aqui. Presidente, o senhor foi eleito neste ano para essa gestão na ASEGO e eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós qual que é a função da associação, como a associação serve não só os servidores, mas como a associação também pode servir a população no estado de Goiás. Explica um pouquinho do que é a associação para nós, presidente. Pedro, na verdade a gente foi reeleito, né, em um fato ali muito importante, que nós somos aclamados. Para ter uma ideia, a ASEGO hoje ela atende de forma direta uma média de 40 mil pessoas nos diversos serviços que a gente presta ali, especialmente para o familiar do policial militar, do bombeiro militar, para os bombeiros, policiais e familiares. Então, nos serviços ali, no nosso leque de serviço, uma média de 40 mil pessoas a gente atende. A ASEGO ela foi fundada em 1956. Eu gosto muito de frisar, algumas pessoas quando vêm falar ali para nós a história, já ouvi um caso ali até engraçado, de um militar, ele era criança, acompanhava o pai na época, né? E ele fala que era comum visualizar bichos. Ele até menciona um bicho que hoje a gente até assusta, né? Bicho seria tranquilo, mas ele fala que tinha lobos ali na área onde a gente tem a sede hoje. Então, Goiânia estava em construção. E eu falo que a ASEGO, ela se confunde com a construção de Goiânia. Foram construídas juntas, né? Então, é um grande privilégio para nós hoje gerirmos essa entidade. A ASEGO completa 70 anos, agora em 2026, no próximo mês de junho. Estamos preparando ali uma grande festa. E no decorrer desse tempo, quando chega aqui em 2014, a ASEGO passava por muitas carências. Carências estruturais, financeiras, inclusive um risco de falência era 100%. Não vou nem dizer que era 99%, não, porque a receita era muito pequena e o volume de dívidas que se acumulou eram enormes, eram impagáveis. A conta não fechava. E o que se acumulava de juros, multas, não daria para fechar essa conta. E especialmente nesse fluxo, a perda da credibilidade muito importante, a infraestrutura muito precária. Então, a possibilidade de sucesso ali era mínima. Em 2014, o time do qual eu faço parte, naquela ocasião, conduzido pelo subtenente Cláudio, naquela ocasião, que foi o nosso presidente de 2014 a 2022, iniciamos um trabalho ali extraordinário de recuperação disso. E acabou que depois de 10 anos, a gente tem hoje uma figura totalmente contrária a essa realidade que deparamos ali em 2014. Então, a nossa estrutura está muito atualizada, as nossas dívidas foram superadas, alcançamos uma credibilidade gigantesca que nos possibilitou estar lá, termos lá dentro hoje uma agência do Cicobi, parcerias muito sólidas com grandes entes do nosso estado, como a FEComércio, a FAEG, FIEG, inúmeras parcerias que fez com que a gente qualificasse muito ali os nossos produtos, especialmente com todo esse resultado, passamos a nos tornar uma referência a nível nacional. Nós acolhemos aqui de forma muito recorrente pessoas, lideranças de entidades militares de vários estados, que vêm aqui entender um pouco do processo que a gente conseguiu implementar ali para alcançar tudo isso. E principalmente, já agora, nos últimos 4 anos, conseguimos desenvolver uma série de projetos sociais. Para ter ideia aqui, só que eu me lembre, projeto de karatê, que inclusive ontem tivemos uma Copa de Karatê lá com centenas de crianças assistidas da sociedade em geral, né? Não é ente de militar, não. Nós temos projeto para mulher vítima de violência, projeto para crianças
com deficiência ou com retardamento no desenvolvimento, com autismo, com Down, projeto de luta. Temos projeto de natação, projeto para idosos, né, de hidroginástica, por exemplo, projeto de futebol. Inclusive, o nosso projeto, a nossa intenção é que num espaço de tempo médio, uns 2 anos, pretendemos ter a maior escolinha de futebol do estado de Goiás, distribuída aí pelo... Né, agora, subtenente, uma gestão exitosa, uma reeleição por aclamação, projetos sociais, segundo o senhor, 30 a 40 mil famílias, 40 mil pessoas atingidas. Não há aí chance de levar esse bom trabalho para o serviço público? Não há chance da população ver o senhor nas urnas esse ano? Pedro, hoje a gente vive isso. A gente vive o processo político. No legislativo municipal, legislativo estadual, legislativo federal, no poder executivo também, municipal, estadual e federal. E debatemos, faz parte da nossa rotina a discussão das políticas, especialmente de segurança pública, mas dos seus desdobramentos, de forma generalizada. E temos alguns militares eleitos. Nas câmaras municipais, aqui em Goiânia, temos 3 vereadores militares, temos 2 deputados estaduais, e Goiás vive ali uma realidade que não condiz com todo esse referencial político, que é nunca ter eleito um deputado federal. Exatamente. Nós temos alguns estados que elegeram um senador militar e que fez um trabalho extraordinário, né, no Senado Federal. Agora, por último, o Major Olímpio, que acabou falecendo ali durante o Covid, né, uma grande liderança. Mas nós temos o Stevenson também, capitão Stevenson, que é do Rio Grande do Norte, ocupa uma cadeira no Senado hoje, e temos 17 deputados federais. Goiás tem uma dívida histórica de ocupação de espaço no cenário do Congresso Nacional. E isso nos move também, claro. Eu, particularmente, nunca disputei nenhum mandato partidário. Isso é uma confirmação de uma pré-candidatura a deputado federal, ou subtenente? Deixa eu entender aqui. Pedro, hoje nós estamos inseridos de forma objetiva, né, em uma construção para a ocupação de um mandato de deputado federal. E dentre essas articulações, por óbvio, não só o serviço que o senhor hoje desempenha à frente da associação, mas a pauta da segurança pública, que é uma pauta em Goiás mais do que falada, é uma pauta importante, é uma pauta que tem a maior aprovação do Brasil, é do estado de Goiás, é uma pauta que o governador Ronaldo Caiado carrega para um cenário nacional, inclusive pautando a sua pré-candidatura à presidência da República, é uma pauta que ele nunca deixa de falar, o governador Marconi Perillo esteve aqui na última oportunidade e quando eu o questionei do que poderia melhorar na segurança pública, ele me disse que o policial militar não está satisfeito. E eu voltei a fazer a pergunta para ele, mas ele me falou, presidente, o seguinte: olha, você vai ter que fazer uma pesquisa secreta com o policial militar, porque o policial militar tem medo de falar que está insatisfeito por retaliação do governo Caiado. Então são 2 as minhas perguntas, presidente. É verdade que o policial tem medo e eu vou ter que fazer essa pesquisa de maneira secreta? E é verdade que o policial está insatisfeito? Pedro, até assim, eu vou inverter a resposta aqui na ordem. O policial militar, o militar, incluo o bombeiro nisso, está muito insatisfeito. O perfil de governança do governador Ronaldo Caiado, ele acaba, consequentemente, distanciando da base. Isso é natural, é porque não há muito espaço para dialogar. É muito duro, é muito distante. E eu falo com muita tranquilidade. É difícil você acertar se você não dialogar. Por mais capaz que você seja, você precisa conversar com as pessoas envolvidas no processo para você aumentar a sua margem de assertividade. Em razão disso, houve muitos equívocos. Inquestionável os resultados de segurança pública. Mas isso há uma preocupação, já falei, em várias outras oportunidades. Isso não é permanente.
se não for adotado algumas medidas na estrutura de segurança pública, nós teremos resultados desastrosos daqui a pouquinho. Até porque as coisas na administração não acontecem na velocidade do pensamento. A inclusão de um policial militar é pelo menos 18 meses do início do processo. Então, eu vou esperar 18 meses depois para eu ter um policial. Quem que vai atender as nossas demandas de segurança pública nesse intervalo? Então, existe sim uma lacuna gigante. Para mim é muito mais, não é nem no quanto. Já tive com o vice-governador Daniel Vilela, já falei para ele, Daniel, não é no quanto do atendimento, mas é na forma do atendimento. Com o mesmo investimento é possível gerar a satisfação. Esses militares, eles não precisariam estar insatisfeitos do formato que estão se tivesse havido um diálogo ali com o governo de Goiás. Hoje a maior insatisfação é a database? É um acúmulo de coisas, Pedro. É porque tem coisas tão pequenas que só faltou diálogo. Então, por exemplo, a database que o governo Caiado deixou em quase 50% do tempo, não de percentual remuneratório, deixou de cumprir essa obrigação constitucional. Então, em 7 anos, ele atendeu 4. Ficou 3 que ele não atendeu, não conversou. Simplesmente não vou atender e não atendeu. Então existe isso, mas existe vários outros pequenos problemas que sequer gerariam impacto financeiro e deixaram de ser atendidos. Pelo menos nem foi dialogado, deixou de ser atendido, não foi acolhido, não foi debatido. O senhor pode citar algum desses pequenos? Posso. Por exemplo, nós temos aqui a carreira do militar é dividida em 2 estruturas principais. Eu tenho a carreira de oficiais, carreira de praça. O militar, ou ele ingressa como soldado na instituição militar, ou ele ingressa lá como tenente, né? Como aspirante, como cadete, aspirante, tenente. E a carreira de praças, oriundo da carreira de praças, ele converte ao oficialato. E nós temos historicamente, em Goiás, esse militar, essa carreira, o permitia chegar até tenente-coronel. Em razão de uma decisão extremamente equivocada, amputaram o tenente-coronel. E a carreira agora vai só até major. Tá? Então, isso aqui foi muito ruim. Gera um sentimento de desconsideração muito grande. Um outro fator, historicamente, o militar, quando ele vai para a reserva, ele leva um posto acima. O militar não tem limite de carga horária. Ele não tem limite de carga horária. É algo impressionante. Está sendo debatido agora no Congresso. Então, o militar, ele sofre uma série de outros problemas, né, de direitos trabalhistas, que ele não é assistido. Então, nós tínhamos, para fins de compensação, o militar ele recebia um posto a mais quando ele ia para a reserva. Houve uma mudança. Entre 2022 e 2024, os militares que foram para a reserva deixaram de levar esse posto acima. Eu aleijei ali parte. O cara ficou 30 anos com a previsão de um direito. Na hora que ele vai usá-lo, o senhor não vai levar mais. Então, a gente foi causando feridas em nichos. Eu tenho 5 militares do corpo musical. Eles fizeram o curso de habilitação ao oficial há 4 anos. Gente, isso é tão pequeno. Esses caras não foram promovidos. Então, o governo foi causando feridas que hoje é muito além da questão de investimento financeiro. É de atenção mesmo, é de falar, Pedro, vem cá, como é que tá aí? É de dialogar, né? E o nosso efetivo veio caindo. O resultado de segurança pública aumentou, o efetivo veio caindo, estamos com problemas de saúde gigantescos, né? E aí as coisas vão se acumulando. O IPASGO deixou de funcionar de forma eficaz e aí só vai avolumando as insatisfações. Agora, subtenente, uma das perspectivas envolvendo a segurança pública no Estado, nós temos essa, que é de uma grande aprovação da população,
nesse sentimento de segurança que se tem no Estado hoje, e ele não é só o sentimento, ele é real. Nós temos uma insatisfação do policial, dita aqui inclusive pelo senhor, e nós temos uma perspectiva de alta letalidade por parte do policial militar, e até que ponto essa alta letalidade ela não se torna ilegal a questionar essa situação. Nós temos projetos que envolvem a instalação de câmeras de segurança na farda do policial. São Paulo já carrega esse instrumento, já faz isso há algum tempo. É bem verdade que as estatísticas de letalidade em São Paulo diminuíram após a instalação das câmeras de segurança. Em Goiás, não seria viável a instalação dessas câmeras de segurança, presidente? Pedro, ali concluindo a pergunta anterior, o militar não tem medo de responder, a gente pode fazer uma pesquisa aberta, eu já gravei falando isso, né? Inclusive sugeri ao próprio governador, faz uma pesquisa, você vai ver que a desaprovação é muito alta, e não é só dos militares, é dos agentes de segurança como um todo, das outras categorias também. Quanto à questão do resultado de segurança pública, a utilização de câmera, Pedro, eu penso que nós temos que rever, em matéria de Brasil, aqui as políticas de segurança pública. O governo federal falha muito no estabelecimento de uma unicidade, do compartilhamento de estratégias, de ações a nível federal. Nós temos um equívoco muito grande do fechamento dos elos. A segurança pública não é só polícia. É muito pelo contrário. Polícia é uma ferramenta dentro de uma conjuntura de atividades, né, para eu ter segurança pública. É uma conjuntura de fatores que vai nos levar a um resultado de segurança pública. Especialmente o sistema de encarceramento do Brasil, aplicação da lei penal. Isso passa ali pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, né? E principalmente pela previsão de uma legislação. Eu começo com a legislação, depois a aplicação dessa estrutura até um sistema rigoroso de encarceramento para que eu gere um efeito no final da linha, o cidadão falar, eu estou bem. Para eu fazer com que o indivíduo marginal, o indivíduo que se dispõe à prática criminosa, ele pegar e falar, opa, não vou fazer não, que o negócio vai pesar a mão aqui contra mim. E infelizmente eu não tenho isso a nível de Brasil. Numa outra paralela, nós estamos assistindo hoje uma inserção do crime organizado nas estruturas organizadas da nossa sociedade. Talvez seja o momento mais preocupante para o brasileiro em matéria de segurança pública. Não à toa a gente vê o povo hoje apontando ali como prioridade segurança pública. Até porque a gente tem tido em alguns estados e algumas cidades do Brasil, cidades inteiras sendo evacuadas pelo crime organizado. É algo inimaginável para nós goianos e ao mesmo tempo assustador para nós brasileiros. Para mim é um contrassenso falar de câmera no policial. Eu não compreender a conjuntura de segurança pública. Eu não entender que polícia é apenas um elo. E por incrível que pareça, e você mencionou uma configuração de Goiás aqui, por incrível que pareça, sabe por que o marginal fica menos à vontade para praticar o crime em Goiás? Temendo a polícia. Temendo a polícia. Então, peraí um pouquinho. É melhor para mim, Estado, eu dar as condições para o cidadão de bem ou para o marginal. Então, eu discutir câmera de segurança seria como se eu invertesse. Mais importante é o indivíduo que se dispõe ao crime do que o cidadão de bem. E a alta letalidade é consequência de uma falência da estrutura. Porque se, ao invés de temer apenas a força de polícia, se o indivíduo que se dispõe à prática de crime, se ele passasse a temer o Estado, seja no Ministério Público, seja na decisão do juiz, ou seja no cumprimento da pena. A redução do crime, ela está vinculada especialmente na aplicação da lei
e no cumprimento da pena aplicada. Subtenente, mas a câmera de segurança não afastaria essa intimidação da letalidade policial do indivíduo, do criminoso? Não afastaria? O senhor acha que afastaria, a câmera de segurança por si afastaria essa intimidação ao marginal? Pedro, hoje nós temos um volume na nossa entidade, um dos serviços principais é jurídico. Eu tenho 8.000 processos ativos. O policial hoje, ele é submetido a um processo mais tão rigoroso, você não faz ideia. O cara, uma vírgula de cá, você está processado. E isso custa a carreira dele, custa a liberdade dele e custa o cargo dele. Então o policial, ele vai pro fronte, pro confrontamento com o marginal, muito mais preocupado que o marginal. É desleal hoje esse embate, ele é desleal. O militar vai para lá temendo a família dele, temendo a carreira dele. O cara que não tem uma entidade para representá-lo, ele tem que tirar do bolso. Eu vou continuar contratar o advogado. Eu vou continuar insistindo então, subtenente. A Câmara então não trabalharia a favor desse policial que muitas vezes está processado injustamente por conta de uma situação? Pedro, hoje há um equívoco gigantesco no julgamento da ação policial. A grande maioria dos atores envolvidos, seja na oferta da denúncia, né, que pertence ao Ministério Público, ou seja, no julgamento, há um equívoco muito grande. Já assistimos em várias ocasiões um vídeo em que mostra um simulacro, uma arma de brinquedo que hoje é impossível alguém olhar com reflexos de segundos e falar não é real essa arma, ou é real. Sim. É essa fração mais adrenalina ao extremo. Correto. É o que o policial enfrenta cotidianamente. É impossível hoje, é muito desleal. Eu até falo assim, se nós julgássemos todas as categorias profissionais com o mesmo rigor que eu julgo a atividade policial, nossas penitenciárias estariam cheias de médicos, de políticos, de professores, tá? Que eu falo da operação, da sua atividade fim. Então, Pedro, indiscutivelmente a utilização de câmeras ali no fardamento, ela traz um prejuízo para o policial. Pouco vai diferir isso, Pedro, porque ele vai estar com os direitos dele assegurados. Agora você pode ter certeza de uma coisa, esse mesmo indivíduo com a câmera aqui, ele vai estar muito mais inibido na atuação da atividade dele de polícia. Eu entendo, e aí eu chego a outra pergunta. Como que o senhor vai melhorar a atividade do policial estando no Congresso Nacional? Óbvio, nós estamos fora de um período eleitoral. O senhor pode falar de ideias, pode falar de sugestões, daquilo que o senhor entende que precisa ser alterado. É óbvio que existe uma limitação de competência do Congresso Nacional, que existe uma competência dentro dessa baliza de atuação do Estado, mas o senhor, uma vez então deputado federal, o que pode fazer? O que já está na cabeça do senhor para poder fazer pela população e, sobretudo, pelo servidor militar no estado de Goiás? Pedro, inicialmente, eu entendo que existe um tripé na compreensão inicial, né, para que eu chegue numa excelência ali. Eu preciso de indivíduos valorizados. Eu preciso de indivíduos realizados no sentido estrutural, sentido financeiro. Tá? Para se ter uma ideia, Pedro, os nossos militares em Goiás, em 2025, morreram com a média de idade inferior a 55 anos. Na sua grande maioria por problemas cardíacos. Em razão, isso é comum no Brasil, né? A profissão com maior carga expressiva é a atividade policial. Enquanto eu tenho aqui uma expectativa de vida do cidadão brasileiro ali 74, 78, o policial militar faleceu com 55 anos em Goiás. E essa realidade é mais ou menos comum nos demais estados. Então eu preciso, em primeiro plano, cuidar desse indivíduo. Essa semana agora
nós tivemos um caso de suicídio de um jovem policial militar. Isso tem sido repetido várias vezes, é muito comum. Isso a nível de Brasil. Nós precisamos cuidar da saúde desses indivíduos. Afinal de contas, esse cara, ele anda aqui com um poder de fogo real e constante. É a atividade dele. Eu preciso, em caráter emergencial, cuidar da qualidade de vida desses indivíduos. Eu não posso ter uma margem salarial que esse cara tem que sair da atividade dele aqui e procurar outro meio de faturamento para complementar a renda dele. Afinal de contas, eu tenho muitos policiais que, para ele tirar aqui um marginal de circulação, ele vai ter que fazer apreensão seja em drogas ou em armas ou em dinheiro. Agora, há poucos dias, foi apreendido aqui em Goiânia, eu acho que quase R$1 milhão em espécie. Sim. Eu não posso ter esse agente tentado a se desvirtuar da sua atividade. Então, primeira janela, eu preciso de policiais valorizados e reconhecidos. Eu preciso fortalecer a nossa legislação para gerar uma integração a nível nacional de segurança pública. Hoje eu não tenho previsão de fonte de subsídio de orçamento. Qualquer corte que eu tenho a nível federal hoje, o primeiro que vem é da segurança pública. Eu vou cortar tantos bilhões da segurança pública. E já é muito mal nutrida, eu não tenho um Ministério de Segurança Pública. Hoje nós temos o Ministério de Justiça e Segurança Pública. São matérias totalmente divergentes. Então nós precisamos de um Ministério de Segurança Pública. Nós precisamos, inclusive, sugerimos agora na PEC que fosse feita previsão de alimentação do nosso Fundo de Segurança Pública. Da onde vem o orçamento para financiar a segurança pública? Eu não tinha previsão fixa disso, né? Então nós estamos sugerindo agora algumas fontes para que seja retirado ali um determinado percentual, um pequeno percentual, para a gente subsidiar a segurança pública a nível nacional. Nenhuma área sem investimento, ela vai funcionar. E para concluir esse tripé, Pedro, é muito importante investimento em tecnologia a nível nacional. Né? Goiás avançou muito, é verdade, mas nós precisamos avançar a nível nacional. A integração de dados, de informações é muito precária ainda. O indivíduo que cometeu um crime lá no Acre ou qualquer estado do nosso país, se ele pisar em Goiás aqui, eu já tenho que identificá-lo de forma automática. Com tanta tecnologia que nós temos hoje, de inteligência artificial, de reconhecimento facial, eu preciso explorar isso, né, de forma mais eficaz e integrada aqui a nível nacional. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Presidente e subtenente Sérgio, presidente da Associação dos Subtenentes e dos Sargentos no estado de Goiás. É uma satisfação, obrigado por estar conosco. E eu abro para as considerações finais do senhor. Pedro, obrigado pelo carinho, parabenizar aqui o trabalho da Folha, um trabalho extraordinário. A população tem estado muito carente de informações contributivas, colaborativas para a sociedade de um modo geral, né? O trabalho que vocês fazem aqui é extraordinário. Colocar as portas da nossa entidade integralmente à disposição, né? E te convidar para conviver um pouco mais ali conosco, né? Afinal de contas, a gente fala que ali é o ponto de encontro das pessoas que querem o bem, que querem contribuir para um país melhor. E para concluir, Pedro, o policial militar e bombeiro militar é a atividade, a categoria que está presente em todos os municípios de todos os estados do nosso país. É a categoria de profissional que ele convive cotidianamente com os mais luxuosos condomínios até os bairros mais carentes da nossa sociedade. É a categoria que fala com o empresário e que fala com o andarilho. Então, em razão disso, por anos de relacionamento, né, a gente ganha uma condição de preparo muito importante, de conhecimento das carências, das potencialidades, e o militar, de um modo geral, em todos os estados, tem muita condição de contribuir para além de segurança pública, e é o que a gente se dispõe nessa vertente de preparação, de conhecimento, que a gente se dispõe a vir, né, colocar o nosso nome aqui para disputar um mandato em Goiás, que a gente sabe que na grande maioria das ocasiões são ocupadas por indivíduos que têm um alto poder de investimento e que acaba, em razão disso também,
tendo bem menos comprometimento com as políticas públicas que o Estado mais necessita. Obrigado a todo mundo que nos acompanha e, tradicionalmente, a nossa continência. Esse foi o Subtenente Sérgio. Aliás, a estrutura da ASEGO é espetacular. Eu aproveito para parabenizar por todo o trabalho e pela gestão. Mais uma vez, esse foi o nosso podcast. Eu sou Pedro Miranda. Até a próxima.